Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo, o chão ao longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Bom dia, seus lindos do meu coração! Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá! Só que antes de começar, eu queria contar um segredo para vocês, pelo amor de Deus. Eu queria que vocês ignorassem os barulhos externos, tá? E prestassem atenção apenas no que eu vou falar. Tem uma vizinha aqui que ela cria um galo na laje e ele fica cantando o tempo todo. Ignore o barulho e prestem atenção em mim, tá bom? Eu já tentei, já esperei, mas ele não quer parar de cantar. É um cantor ele. Se ele quer cantar, deixa ele cantar, tá bom? Faz de conta que é a música de fundo da minha aula, beleza? Vamos lá. Olha, para começar a aula de hoje, eu tenho um desafio para você. E qual é esse desafio? Um enigma. Quem respondeu o enigma primeiro, leva ponto extra. E como vai acontecer? Aqui no canal tem um local onde você pode escrever comentários. Você pode dizer se gostou da aula, se não gostou, se foi boa, se não foi. Tudo isso você pode fazer. Eu vou estar atenta e vou olhar tudo que for necessário. Mas hoje eu quero que você utilize os comentários para escrever a resposta do enigma. Eu quero que você diga lá qual é a resposta. Quem fizer isso primeiro leva ponto, tá bom? Os outros também levarão, eu também vou considerar. Entretanto, quem responder primeiro é que tá na vantagem aí. Então, presta atenção. Eu vou pegar aqui algum material que eu tenho aqui do meu lado pra gente começar. Lá vai, hein? Hoje é só um, presta atenção. Quando foi que o caminho cansou e a água sentiu sede? Quando foi que o caminho cansou e a água sentiu sede? Pronto, esse é o enigma. Quem souber, corre lá e responde. Bora? 1, 2, não vou dar tempo não, tá bom? É com você, é com você. Vamos lá. Gente, o título do nosso conteúdo de hoje, o tema é Chance para os Rejeitados. Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Alguém já te rejeitou? Algum colega já te deixou de escanteio, já te deixou de lado e você se sentiu cabisbaixo, triste, magoado por causa disso? Os psicólogos explicam e nos ensinam que a rejeição, ela traz feridas psicológicas. E essas feridas que magoam e maltratam o nosso coração e a nossa mente, elas nos trazem problemas físicos. Porque quando nossa mente não está boa, o nosso corpo também não fica bem, tá bom? Então, se você já rejeitou alguém ou se você já tratou alguém como essa pessoa não deveria ser tratada, peça desculpa, fale com ela. Ela merece seu carinho, seu amor e seu afeto, tá bom? Não permita que o pecado te afaste das pessoas que você ama, tá bom? Porque a Bíblia diz que essa atitude, ela não provém de Deus, tá certo? Mas todos nós erramos, porque todos nós somos pecadores. O que a gente não pode deixar é de consertar os nossos erros, tá bom? Então, o título vem falando chance para os rejeitados, né? Esse é o tema. Rejeitar uma pessoa não é legal, mas é a história de hoje. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho dessa história. Como é que eu vou começar? Bom, Jesus, ele estava na região da Judéia, indo para a Galileia. O que ele estava fazendo de lá? Ele estava saindo de uma comemoração da Páscoa. Tinha tido uma festa da Páscoa, era comum eles comemorarem, os judeus comemorarem a Páscoa anualmente em Jerusalém. Então, eles iam para lá para comemorar a Páscoa. E quando Jesus saiu dessa comemoração, que ele estava saindo da Judéia para a Galileia, o que foi que aconteceu? Bom, a primeira coisa que a gente tinha que pensar era o seguinte, pela história, pela cultura, por tudo que eles viviam naquela época. O comum, na verdade, era que Jesus saísse da Judéia e fosse para a Galileia por um determinado caminho. Aí você poderia dizer assim, tia, eu não estou entendendo nada onde a senhora quer chegar. É o seguinte, naquela época existia um povo chamado samaritano. Os povos samaritanos, eles não se misturavam com os judeus. Mas por que eles não se misturavam? Bom,
Eles tinham uma cultura muito parecida um com o outro. E qual era o problema? Qual era o X da questão? É que os samaritanos, de acordo com os judeus, eles não adoravam a Deus da maneira correta. Então, por conta disso, os judeus rejeitavam os samaritanos. É como se hoje eu sou cristã, tá? Então, vamos botar um exemplo prático para a nossa época. Eu sou cristã. E digamos que uma pessoa, vamos dar um nome a essa pessoa, Antônio. Digamos que eu conheço alguém chamado Antônio e Antônio não é cristão. Pelo fato de Antônio não ser cristão, então eu não poderia me misturar de maneira nenhuma com Antônio. Mas como é que eu iria dar oportunidade a Antônio de conhecer o meu Deus e servir a esse Deus se eu não me misturar com ele? Se eu não mostrar para ele esse Deus? Estranho, né? O jeito deles agirem, mas infelizmente era assim que acontecia. Os judeus, eles não se misturavam com os samaritanos por isso, porque eles achavam que os samaritanos, eles não adoravam a Deus da maneira correta. Só que Jesus, ele pega um caminho para ir para Galileia, que ele vai passar justamente pelas terras dos samaritanos. Então, um encontro especial acaba acontecendo. De que maneira? Bom, em determinado momento da caminhada de Jesus, já que não existia carro, nem nenhum meio de transporte como na nossa época, o meio de transporte naquela época era só animais, ou então eles tinham que andar a pé, e Jesus estava a pé. Então ele sente sede. A Bíblia relata que Jesus sentiu sede, e o sol estava tão quente, mas tão quente, que Jesus decide parar um momento. E onde é que ele para? Ele para junto a um poço. Essa história está registrada no Evangelho de João, tá bom, gente? No capítulo 4. Então, Jesus para junto a um poço. Esse poço era mais conhecido como o Poço de Jacó, que ficava na cidade de Sicar, na região de Samaria. Então, que era a terra justamente de quem? Dos samaritanos. Jesus estava lá, sentado junto ao poço, com sede. E era meio-dia, o sol muito quente. De repente, Jesus vê que vem vindo uma mulher para tirar a água do poço. Porque naquela época eles bebiam água dessa forma. Só que não era comum as pessoas buscarem água ou pegarem água nesse horário. Por quê? Porque o sol estava muito quente. Ou eles pegavam cedinho, ou eles pegavam à tarde, tá? De tardezinha, quando o sol já estava se pondo, né? Então, o que é que acontece? Por que aquela mulher estava indo para lá pegar água justamente naquele horário? Existia algum problema, existia uma situação. E Jesus conhecia, sabe por quê? Jesus conhece você e Jesus me conhece e ele conhece os nossos problemas. Então, Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele ficou ali. Quando a mulher se aproxima, ele pede água para ela. E ela acha estranho. Por quê? Porque, como eu falei, eles tinham culturas parecidas, mas eram diferentes. E como é que eles se identificavam? Uma das formas de se identificarem era a maneira de se vestir. Os judeus, eles tinham uma maneira própria de se vestir. E aquela mulher sabia que aquele homem, ele era judeu. Então, por que ele estava falando com ela se os judeus e os samaritanos não se falavam? Ela achou estranho. Então, eles começam um diálogo, tá? E claro que a Bíblia registra, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, tá? A Bíblia registra esse diálogo no livro de João, mas no livro de vocês, na página 80, também tem esse diálogo bem aqui, como foi que aconteceu. E eu gostaria de ler, eu iria utilizar a Bíblia, mas como a minha Bíblia tem uma linguagem mais formal e o livro de vocês tem uma linguagem mais adequada, mais apropriada para que vocês consigam entender, porque as palavras aqui foram substituídas por palavras sinônimas que vocês possam entender com mais clareza. Então, diz o seguinte. Jesus disse assim para a mulher, olha, por favor, dê-me um pouco de água. Ela diz o seguinte, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Aí Jesus diz assim para a mulher, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Aí ela diz o seguinte, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Jesus diz assim, olha, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der
será nele como uma fonte viva que dará vida eterna. Por favor, ela diz, dê-me dessa água. Assim, nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscá-la. Olha que interessante. Ela não queria mais ir aqui àquele poço beber água. Mas ela não estava entendendo aonde Jesus queria chegar, nem o que significava aquelas palavras. Mas por que o desespero dessa mulher? A Bíblia diz que essa mulher já tinha tido 5 maridos. 5, exatamente, 5 maridos. Se na nossa época não é comum uma mulher ter 5 maridos, imagine naquela época. Era comum? Não. Uma mulher que tinha 5 maridos, ela não era vista com bons olhos. E a gente não sabe por que ela tinha 5 maridos. Mas uma coisa a gente sabe. Bom, se o motivo dela ter 5 maridos era porque ela era viúva, então, de acordo com a cultura deles, ela não era uma mulher abençoada. Ela era uma mulher amaldiçoada, porque 5 maridos haviam morrido. Mas se ela fosse uma mulher divorciada, ela não era uma boa esposa. Então, se ela teve 5 maridos e desses 5 maridos que ela teve, ela era divorciada ou viúva, ela era amaldiçoada de qualquer maneira, tá bom? Ela não era bem vista pela sociedade de qualquer forma. Então, Jesus continua o diálogo. Vamos ouvir? Olha só o que Jesus diz. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ela diz. Eu não tenho marido. Aí ele diz, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu esposo. Eu vou dar uma pausa nesse momento. Preste atenção. Ela teve 5 maridos, ela estava vivendo com um homem e esse homem não era o seu esposo. Ela não era casada com ele. Bom, ela estava em adultério. Então, era por isso que as pessoas rejeitavam essa mulher. Porque ela era uma mulher pecadora. E quem não é? Todos nós temos pecado. Mas naquela época, sempre que era um pecado que deixava a vida das pessoas exposta, então acabava acontecendo o quê? A rejeição. As pessoas da sociedade, eles não viam essa mulher com bons olhos. Ficavam falando mal dela, ficavam falando da vida dela. Então, para evitar os olhares e os falatórios das pessoas que deixavam ela muito constrangida, por isso ela tomou a decisão de ir buscar água naquele horário, quando não havia o quê? Ninguém. Assim, ela não ia ouvir aquelas mulheres que pegavam água ou qualquer outra pessoa falando mal dela. Por isso ela foi naquele. Só que Jesus não conhecia aquela mulher pessoalmente, digamos assim. Ele nunca havia conversado com ela antes. Mas Jesus não precisa conhecer a gente fisicamente para saber dos nossos problemas, das situações que nós enfrentamos. Então, aquela mulher não estava entendendo. Eu não conheço esse homem. Como é que ele sabe tanta coisa da minha vida e a meu respeito? Só que Jesus continua o diálogo dela e ele diz assim, olha, eu sou o Messias. Ela diz, agora eu sei que o Senhor é profeta. Aquela mulher ficou encantada e entendeu que aquele homem era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento ela toma uma decisão. Ela tomou a decisão de mudar de vida. Ela tomou a decisão de consertar o que estava errado em sua vida. E a Bíblia diz ainda, continua dizendo o seguinte, olha, encantada com a sua descoberta, a mulher correu para falar sobre Jesus aos moradores da cidade. Muitos se converteram por meio da sua pregação. Essa história está registrada no livro de João, capítulo 4. E ela fala justamente como Deus transformou a vida dessa mulher que se sentia rejeitada por causa dos seus pecados. Então, gente, com essa história a gente consegue aprender algumas coisas importantes. Primeiro, o pecado, ele não traz satisfação nem felicidade. Aquela mulher vivia em pecado, mas ela não era uma mulher feliz nem satisfeita. Ela era uma mulher infeliz. A segunda coisa que nós aprendemos, Jesus conhece nossos dramas mais íntimos. Ele sabe quais são os nossos problemas. Ele sabe quando a gente está triste, magoado ou quando a gente se sente rejeitado com alguma coisa. Ele conhece o que eu e você estamos passando. Ele conhecia qual era o drama que aquela mulher estava vivendo e ele ajudou ela justamente naquilo que ela o quê? Precisava. Outra coisa, Cristo nos revela a natureza e o amor de Deus.
e ele traz sentido para a nossa vida. Ele revelou-se para aquela mulher, ele revelou Deus para aquela mulher, ele mostrou quem era Deus e qual era o propósito de Deus na vida dela, que era libertar ela do pecado. Então Deus, ele também se mostra para nós, ele também se revela para nós, tá? E ele também nos liberta do pecado. E uma outra coisa que a gente aprende é que Jesus não tem preconceito. Jesus, ele não está preocupado com o pecado, mas ele está preocupado conosco. Ele está preocupado com a nossa vida e nos limpar do pecado. Então, que Deus nos abençoe para que eu e você sejamos libertos de qualquer pecado através da graça de Cristo. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia. Beijos e até a próxima aula.